A gente volta a falar sobre as eleições municipais com um dos prefeitos que teve a maior aprovação nas urnas no último domingo. Vamos falar com Eduardo Boigues, que é o prefeito reeleito de Itaquaquecetuba. Prefeito, tudo bem com o senhor? Seja bem-vindo à Rádio Bandeirantes. Há quem diga que o senhor, em votos válidos, teve a maior porcentagem do país. Mas tem o prefeito de Lins, que foi eleito com 96,97% dos votos. Aí tem uma história de proporcionalidade pela população. O senhor é ou não é o mais votado do país? Tudo bem? Boa tarde, bom dia. Obrigado pela oportunidade a todos aí da Rádio Bandeirantes. Fico muito feliz desse reconhecimento, fruto do nosso trabalho, mas queria explicar. Em cidades de segundo turno, que são de mais de 200 mil eleitores, aí sim, percentualmente, nós somos o mais votado do país. Isso graças à população de Itaquaquecetuba. E o delegado de Lins também, que é um prefeito lá de Lins, é nosso amigo, delegado também um dos mais votados do país aí, mas não em cidades de segundo turno, só explicando. O senhor é delegado de carreira? Sou delegado de carreira do estado de São Paulo há mais de 23 anos. Prefeito, e me diga uma coisa, o senhor virou o queridinho aí do... Opa! O senhor virou o queridinho aí de Valdemar Costa Neto, do PL, e até está se prometendo aí uma visibilidade maior para o seu segundo mandato e planos futuros para o senhor eleitorais. O senhor tem planos eleitorais futuros? Não, eu fico muito feliz aí desse reconhecimento, né? É importante porque o mais importante de tudo isso, dessa votação, de nós estarmos hoje no primeiro lugar, mais votado percentualmente em cidades de segundo turno em todo o país, é pela representatividade política que a nossa cidade de Itaquaquecetuba precisava. Uma cidade que muitos anos abandonada a parte política, que não tinha uma representatividade nem na Assembleia Legislativa do Estado e nunca teve no Congresso Nacional. Então fica muito difícil na Câmara dos Deputados quando a gente não tem essa representatividade. As pessoas não conhecem da cidade, não sabem das nossas necessidades. Um colégio eleitoral com 260 mil eleitores, olha, um absurdo, uma cidade grande, a 19ª maior do estado e a 69ª do país e não ter representatividade. Isso faz com que os recursos não chegassem em Itaquaquecetuba. Então, a gente fica muito feliz por ser ou não queridinho do Valdemar, isso é uma denominação que a imprensa deu aí a algumas pessoas, mas nada demais, não muda nada, a gente simplesmente foi recontratado pela nossa população para continuar trabalhando e agora sim, aumentando com essa popularidade, trazer os recursos que a cidade precisa. Qual é o grande problema ainda que permanece em Itaquaquecetuba? O que o senhor acha que ainda faltou fazer e que o senhor vai se dedicar num segundo mandato? A nossa prioridade vai ser a área da saúde, porque hoje o município ele é obrigado a ter no posto de saúde 3 especialidades médicas, que é o clínico, que é o pediatra e que é o ginecologista. As demais especialidades médicas, como cardiologista, neurologista, oftalmologista, ortopedista, todas as outras especialidades, a obrigação é do governo do estado. E o que a gente pede? Por isso que a gente está aqui hoje, inclusive no Palácio do Planalto, no Palácio do Governador, perdão, para que a gente estabeleça essa relação novamente, para que a gente comece a ser melhor atendido. E a nossa maior proposta é o ambulatório médico de especialidades. Se você pegar as 20 maiores cidades do estado de São Paulo, tirando o capital e Guarulhos, a única que não tem um ambulatório médico de especialidade é Itaquaquecetuba. Então a gente veio estreitar essa relação, ainda não só a prioridade na saúde, mas a continuidade nos investimentos na área da segurança pública. Hoje a Guarda Civil Municipal mais bem armado de todo o estado de São Paulo é a GCM de Itaquaquecetuba. Nós tivemos avanço também na regularização fundiária, nós entregamos já 5 mil matrículas, para vocês terem uma noção, hein? 80% da cidade ela é irregular, ou seja, as pessoas não têm escritura, matrícula registrada em cartório, de sua própria casa, do seu terreno, do seu apartamento. Prédios públicos da Prefeitura Municipal, quando nós assumimos, também muitos não tinham documentação. E isso inviabiliza uma cobrança, por exemplo, do IPTU, que se todo mundo estivesse já pagando, a gente teria aumentado a arrecadação e reinvestido isso onde? Na própria cidade, nos bairros, e a gente quer continuar avançando. Isso significa que o senhor já está reivindicando aí junto ao governador? Você falou que está no Palácio Bandeirantes? Acabamos de sair de uma reunião agora, vim falar com o governador Tarcísio de Freitas, não tenha dúvida, porque hoje, quando você sobe a régua, quando você tem essa votação expressiva, quando a população confia em você de uma maneira absurda,
Porque assim, se você parar para pensar, não é uma cidade pequena em que você faz um bom trabalho e fica muito mais fácil, às vezes, a sua reeleição. Nós estamos falando de uma cidade no extremo leste, numa região metropolitana, em que o IDHM sempre foi um dos piores do país, o índice de desenvolvimento da educação básica sempre foi o último lugar de toda a região do Alto Tietê e um dos piores também do Brasil. Quando você fala em regularização fundiária, que nunca existiu, nenhum prefeito que passou nunca entregou uma matrícula, um documento da casa própria daquele pai e mãe de família que comprou, que trabalhou, que construiu. Quando você vê uma situação complicada como essa, divisa com Itaim Paulista, com São Miguel, com o extremo leste da capital, em que a própria capital às vezes entra em Itaquaquecetuba, que você não sabe se você está na capital ou se você já está em Itaquá, fazendo divisa com 6 outros municípios, como Guarulhos, Arujá, Mogi das Cruzes, Suzano, Poá. Então a dificuldade do trabalho é muito grande. É isso que eu vim passar para o governador Tarcísio, para que a gente continue os investimentos, essas parcerias, com os novos acessos a Ayrton Senna, que nós só temos uma, de entrada e saída de uma cidade com mais de 450 mil habitantes, que faz divisa com todas as outras cidades que eu acabei de citar. A gente precisa abrir a nossa cidade para que as empresas venham se situar e façam uma geração de emprego, renda para as nossas famílias, receita para o município. É uma coisa alavancando a outra. Que a gente consiga implantar o corredor metropolitano de ônibus que vai ligar a Dutra até a zona leste de São Paulo, que nós tínhamos aprovado já esse BRT com a duplicação da estrada de Santa Isabel. Então são coisas que precisamos do Estado para que a gente possa implantar na cidade. Olha, por falar em ajuda do Estado, prefeito, alguns ouvintes vão mandando mensagem que nos acompanham em Itaquá. Um deles, inclusive mandar um abraço aqui para o Francisco Guerra, que desde o começo do programa, quando a gente anunciou que o senhor participaria, ele está aqui mandando mensagem. Que horas que o prefeito entra? Que horas que o prefeito entra? Está aqui com a gente, mas estão perguntando se existe uma possibilidade de um acesso de Itaquá ao Rodoanel, porque é um projeto que vai ser tocado adiante, o último trecho que falta pelo governador Tarcísio de Freitas, e aí esse ouvinte está perguntando se existe uma possibilidade dessa ser uma saída para a cidade. Olha que pergunta muito bacana do Francisco, só para vocês entenderem. A cidade tem 82 quilômetros quadrados, é praticamente um quadrado, ok? Que ela é cortada pelo Rodoanel na vertical e a Ayrton Senna na horizontal, exatamente uma cruz. Quando nós assumimos, só tinha uma única entrada, até hoje, uma única entrada para ir da Ayrton Senna para Itaquá e uma única saída que é no mesmo KM-35. Quando nós precisávamos entrar no Rodoanel, que cortou a nossa cidade, devastou a nossa cidade de fora a fora, na vertical, como eu expliquei, nós tínhamos que sair pela Ayrton Senna, passar por trás da entrada do Rodoanel, andar 12 quilômetros até a cidade de Mogi das Cruzes, na Mogi Dutra, voltar mais 12 quilômetros, ou seja, 24 quilômetros para pegar o acesso ao Rodoanel, que era sempre foi na nossa porta. Então nós conseguimos, na gestão anterior do governo anterior, com o Rodrigo Garcia, com o antigo governador, nós conseguimos um acesso para a entrada do Rodoanel na nossa... O que nós esperamos agora, que a gente tratou com o governador Tarcísio de Freitas, e que já está na SPMar, juntamente com a Ecopistas, sendo feito o projeto executivo de entrada, quando você sai do Rodoanel para entrar em Itaquaquecetuba. Porque essa é a entrada de Itaquá para o Rodoanel, a gente conquistou. Agora é a entrada. Por quê? Porque hoje, se for um carro menor, o carro tem que descer na Ayrton Senna, sentido a capital, fazer um retorno operacional ruim, perigoso, e retornar para a cidade. E se for caminhão, tem que pagar a tarifa, pagar o pedágio, e lá em Guarulhos, voltar novamente, pagar outro pedágio para entrar em Itaquá. E o que nós conseguimos com o governador? É esse acesso direto. Passou o Rodoanel, entra direto em Itaquaquecetuba, sem pagar pedágio nenhum lá embaixo, como hoje ainda eles estão pagando na Ayrton Senna, na praça do KM-32. E prefeito, o que o senhor acha que fez, que realmente marcou a população de Itaquá nos primeiros 3 anos e meio, né, quase 4 anos, para o senhor alcançar essa popularidade tão grande? Qual foi o gol? Olha, André, Marcos, quando nós ganhamos a eleição em 2020, eu tive com um pessoal que fazia um marketing político de outras cidades, algumas pessoas que trabalhavam já em campanhas grandiosas, vitoriosas, e algumas dessas pessoas nessa reunião me perguntaram assim: Eduardo, qual que vai ser o seu legado? Eu falei, como assim? Em que área? Que área que você vai atuar? É no asfalto? É na infraestrutura ali? Você vai focar somente na saúde, na educação? Eu falei, gente, como que eu posso deixar um legado apenas de uma área numa cidade que precisa de tudo? Ele falou, cara, você cuidado, porque quem quer fazer tudo, às vezes não faz nada. É igual o pato. O pato nada, o pato voa, mas também não faz nada direito.
Eu fiquei com aquilo na cabeça e me preocupou muito essa questão, porque uma cidade que nunca teve saneamento básico, com 18% de esgoto coletado e tratado, de 100% dela, só 18% nós tínhamos. Como eu falei para vocês, o IDEB, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, última colocação em todo o Alto Tietê. As nossas crianças do ensino fundamental saíam para o ensino médio, que é do governo do estado, semi-analfabetizadas. E aí, quando ela é semi-analfabeta, o que acontece? Ela não consegue acompanhar o ensino médio. Aí acontecia depois a evasão, as crianças fora da escola, sem estudo, sem qualificação, não entrava no mercado de trabalho, e aí a consequência era a rota para a criminalidade. Nós éramos conhecidos na época como Itaquaquistão. Lembra dos países lá do Afeganistão, aqueles países que vivem em guerra? Olha só como era a nossa denominação antigamente. E a gente então precisava o quê? De segurança, educação, saúde, sempre foi prioridade. E aí quando você olha aqui, ele fala, quero deixar um legado, não, nós vamos atuar em todas as áreas. Primeiro lugar, regularização fundiária, primeiro lugar do país, Instituto Trata Brasil, em reurb continuada, 5.000 escrituras já entregues e mais 30.000 sendo confeccionadas. IDEB, nós estamos já em 9º lugar, fomos o 3º colocado no Alto Tietê, entre 12 cidades, que mais teve nota, que subiu no ranking de posições, agora a gente já ocupa o 9º lugar e daqui 2 anos a gente quer estar entre os 3 primeiros. Segurança pública, nós tínhamos muito problemas com criminalidade e também com os pancadões. Nós compramos um caminhão Tempestade, que é um mini blindado, tá? Para você ter uma noção, como se fosse um caminhão de corpo de bombeiros. Como é que mas é um isso? blindado, Como é um que é caveirão. isso? No pancadão, o que vocês fizeram? Nós tínhamos muito problemas com os pancadões, com esses fluxos hoje, que às vezes incomodam, perturbam a tranquilidade, o sossego das pessoas de poderem dormir, descansarem, de chegarem, de irem e saírem das suas próprias casas, porque quando você chega 4, 5 horas da manhã do trabalho e não consegue, tem 1.000 pessoas aí na porta da sua residência, na sua rua toda, que você não consegue abrir o portão da sua casa, você não consegue sair com o carro, e aquela gritaria toda a noite toda, com uso de drogas, prostituição, envolvimento de menores. O que nós fizemos? Compramos um caminhão blindado, preto. Ele faz o lançamento de jatos de água, ok? A longa distância, para que a gente conseguisse dispersar essas multidões. E hoje a gente conseguiu acabar com os pancadões, a gente tem paz e tranquilidade dentro da cidade. A Guarda Civil Municipal mais bem armada do estado de São Paulo é em Itaquaquecetuba. Nós compramos colete balísticos para todos os guardas civis, pistolas semiautomáticas .40, carabina CTT, parece um fuzil. Então, novas viaturas, são mais de 25 novas viaturas, quase 30 nós estamos chegando agora com essa nova leva, com motocicletas, drone, radiocomunicador. E isso fez com que a gente conseguisse chegar o Estado oficial se fazer presente, o ente público oficial se fazer presente na região periférica, Certo. onde não se fazia, e o Estado paralelo que tomava conta. Perfeito, prefeito. Olha, muito obrigado pela sua participação. Tá aí uma boa ideia, né? Para Guilherme Boulos e Ricardo Nunes em São Paulo, essa forma de combater os pancadões que atormentam a vida das pessoas que não conseguem dormir. Obrigado, viu, prefeito? Uma boa reunião aí com o governador. Olha, obrigado pela oportunidade. Quem está nos seguindo aí, quiser conhecer um pouco mais do nosso trabalho, é @delegado Boigues. Obrigado, gente. Fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, um abraço. Eduardo Boigues, prefeito reeleito de Itaquaquecetuba, com mais de 90% dos votos válidos.